Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, uma iniciativa da Direção-Geral do Livro e dos Arquivos das Bibliotecas, que demos início no passado mês de janeiro, e tem como objetivo apoiar a formação e a capacitação dos técnicos das bibliotecas públicas, estando naturalmente aberto a outros profissionais. Para a nossa sessão de hoje, temos o prazer de ter a presença do Bruno Batista, que muitos de vocês conhecem de um outro registro, ainda assim um pouco mais diferente daquilo que ele vem aqui falar-nos hoje, e que vai partilhar connosco a sua reflexão e a sua experiência relativamente a pensar a animação em bibliotecas. A animação da leitura é algo que nós estamos muito habituados a ouvir falar e estamos muito habituados a conhecer aplicado às bibliotecas públicas. O desafio que lançámos também aqui ao Bruno Batista, que para nós fazia sentido, é, numa perspectiva não dos bibliotecários, de quem trabalha especificamente em bibliotecas, podemos pensar esta, que é uma das principais e mais fortes atividades das bibliotecas. Pensamos também que seria útil para nós, enquanto profissionais de biblioteca, poder ter aqui uma visão não só de um profissional que tantas vezes colabora connosco, mas neste caso em concreto também, ter aqui a perspectiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. E é nesse papel que o Bruno Batista está aqui connosco hoje, na qualidade de vice-presidente abreviando da APTASC. Muitos de vocês, claro, que conhecem o Bruno Batista da sua vertente de animador, frequenta muitas das bibliotecas públicas e não só no país, é uma presença assídua em vários programas de animação da leitura, e o desafio que ele nos vem apresentar aqui hoje é exatamente que seja possível pensar isto que para nós às vezes é tão simples, tão óbvio e tão já corrente no nosso cotidiano, que se possa pensar a animação de bibliotecas com cabeça, tronco e membros. Bruno, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Obrigado também pela disponibilidade de podermos remarcar esta sessão que por questões técnicas não foi possível realizar na passada segunda-feira. Duas notas habituais para quem já é nosso participante, já conhece. Eu vou sair durante uns momentos, irei desligar a minha câmara e o meu som, estarei a assistir naturalmente com todo o interesse aqui deste lado. Qualquer problema ou qualquer questão que suceda, eu voltarei novamente ao ecrã. Como sabem, a forma que têm para comunicar connosco e para colocar questões no final é através da caixa do chat que está no vosso canto inferior esquerdo. Podem ir colocando as perguntas, se assim, ou algumas reflexões durante a apresentação. Para o Bruno ficar concentrado na sua apresentação, eu irei registrar aqui todas as perguntas e todas as questões. No final da apresentação do Bruno Batista, depois teremos aqui o habitual momento de debate, perguntas, de questões que naturalmente podemos aproveitar para aqui, numa visão mais profissional e mais também, porque é importante, mais associativa, como é que a APDASC vê e pensa a animação de bibliotecas com cabeça, tronco e membros. Bruno, uma vez mais, obrigado. Neste caso não é o palco, porque é um palco, quer dizer, é um palco virtual também, mas a sessão é tua. Obrigado pela disponibilidade, boa sessão a todos. Obrigado, então, bom dia a todos e a todas, cá estou eu. Venho hoje representar a APDASC, a Associação Portuguesa de Animação Sociocultural, que tem trabalhado no sentido de trazer a visibilidade à animação e aos animadores, uma vez que ainda existem muitos que não sabem o que é isto da animação e como é que isto funciona. Bom, também, além disso, portanto, a minha formação superior é em animação sociocultural, e sou também ator e contador de histórias numa vertente um bocadinho mais artística. Hoje venho então falar-vos desta coisa da animação das bibliotecas. Tenho já a dizer que, e então, o que eu vou pedir já antecipadamente desculpa por alguma coisa que eu possa dizer, uma vez que eu venho aqui tentar abalar os alicerces ou tentar desconstruir aquilo que todos já sabemos, ou pelo menos fazer pensar sobre o assunto. Não significa que depois de abalar os alicerces e desfazer em cacos o trabalho de animação das bibliotecas que possamos estar a fazer, não voltemos a construir
tudo da mesma forma como estava. A ideia mesmo é pensarmos e abalarmos aqui um bocadinho e refletirmos sobre o trabalho de animação em bibliotecas. Pronto, feita esta ressalva, vamos então pensar a animação de bibliotecas. Eu vou tentar fazer isto em 30 minutos, 35 minutos, e depois o restante é para falarmos e responder a perguntas. Ora, eu primeiro dizer que esta apresentação é uma apresentação muito simples, sem salamalecos, sem referências bibliográficas nem teorias macacas. É mesmo uma reflexão muito pessoal da animação de bibliotecas, com uma linguagem simples. E então, como é que eu organizei esta coisa da animação das bibliotecas? Bom, quais são os objetivos da animação das bibliotecas? Quando pensamos em animação, portanto, vindo de anima, dar vida, alma, pensei na animação de bibliotecas dividida em quatro espaços, quatro âmbitos. Dar vida ao espaço biblioteca, dar vida aos livros e dar vida às pessoas, trazendo alma à biblioteca. Ok, até aqui muito simples. Esta divisão que me ocorreu tem a ver com, nós quando pensamos animação de bibliotecas, pensamos logo em atividades. Né? Atividades no sentido de trabalho com o público. Acontece que a animação, os conceitos da animação vão um bocadinho mais do que trabalhar com pessoas. Por isso, o dar vida às pessoas aparece em terceiro lugar. Em primeiro lugar aparece dar vida ao espaço e dar vida aos livros. Vamos então agora perceber como é que isto se traduz. Então, antes de... E agora que as bibliotecas estão fechadas, muitas delas estão fechadas e só estão com empréstimo de livros em takeaway, vamos lá, é um bom momento para pensarmos e quando voltarmos a abrir as nossas bibliotecas, pensarmos nisto. Então, antes de abrirmos as bibliotecas, antes de realmente desenvolver esse trabalho com o público, é preciso animar o espaço biblioteca. O animar o espaço biblioteca tem estes 4 itens: a organização e a arrumação. Isto porque eu quando entro num espaço, eu estiver organizado e arrumado, eu sinto-me melhor, portanto é mais convidativo. Depois, o conforto e o bem-estar. E aqui tem um bocadinho a ver com a minha percepção enquanto utilizador de bibliotecas. Quando eu chego a uma biblioteca e estou num espaço de livros, não é? Num espaço de procura, e não existe apenas paredes brancas, estantes com livros, nenhum sítio para sentar por perto, o espaço torna-se um bocadinho desconfortável, no sentido que, não tendo onde sentar, é um sítio de passagem, ou um sítio para ficar de pé, e ficar de pé significa ficar pouco tempo. E animar o espaço de biblioteca significa também trazer conforto e bem-estar a quem visita. A decoração e disposição dos móveis. Isto parece assim um bocadinho básico, é do estilo. Está bem, mas essas coisas já temos na biblioteca. Acontece que pequenos pormenores podem fazer toda a diferença na animação do espaço. A nível da decoração, a decoração do estilo, não podemos ter uma biblioteca que no dia de inauguração estava de determinada maneira e que passado 10 anos está igual. É claro que os livros sim, convém estar catalogados e arrumados de forma a ser fácil acesso. Não digo para mudar os livros distantes, mas digo para
que a biblioteca possa trazer novidade, assim como as lojas mudam as montras, assim como a casa muda a decoração, muda-se a decoração de vez em quando, as bibliotecas também devem trazer alguma decoração festiva, algum apontamento para que se torne atrativo o espaço e que se torne novidade. E a disposição dos móveis tem a ver que há alguns projetos europeus. Então, continuando, animar o espaço da biblioteca. Quando ficaram sem me ouvir, estava eu a dizer que a nível de disposição dos móveis, a nível europeu, por exemplo, fez-se uma experiência por causa das questões de felicidade das pessoas. Portanto, são estudos da felicidade, portanto, e há equipas a estudar isso, há uma equipa em Lisboa, na universidade, que eu agora não consigo dizer qual das universidades, mas que estuda essas questões, e que houve um projeto onde, numa rua movimentada de um país europeu, resolveram colocar uns sofás no passeio. E de repente, essa colocação de uns sofás no passeio mudou toda a dinâmica da rua, que para além de ser um ambiente acelerado, pessoas a passar, portanto era um ambiente de passagem e com toda a gente muito apressada, as pessoas começaram a sentar. E de repente essa pequena introdução de uns móveis, uns sofás, em sítios estratégicos dos passeios, naquele dia especial, mudou completamente a dinâmica da rua. Ou seja, este animar o espaço da biblioteca tem a ver que com pequenos pormenores, com pequenas mudanças, com pequenos inputs, nós conseguimos mudar a dinâmica da biblioteca. Às vezes a dinâmica não está a funcionar, não é? O comportamento das pessoas não é o que nós desejamos, porque muitas das vezes o espaço não está de acordo com aquilo que procuramos, que as pessoas se comportem. Exatamente, é interdisciplinar. Criação de ambientes. Criação de ambientes. Coloquei aqui não só... esta sala, por exemplo, tem uma luz quentinha, não tem uma luz fria daquelas aquelas luzes fluorescentes que tornam o ambiente assim muito branco, esbranquiçado, parecemos todos assim meio mortos. A criação de ambientes também é importante numa biblioteca. Algumas das bibliotecas que eu tenho visitado, por exemplo, a nível de decoração e criação de ambientes, na zona infantil têm a sala dos contos, portanto, que muda de decoração ou é de ano a ano, aquela que eu visitei e que elas fazem realmente uma grande transformação no espaço, acontece de ano a ano. Portanto, a decoração muda e a criação de ambientes muda, o que torna o espaço completamente novo, e então aquele espaço das crianças muda completamente, e há sempre o cuidado de, com a luz, tornar o ambiente mais quentinho, mais acolhedor, mais mágico. É claro que isto não é só para as crianças. Podermos ter um cantinho da biblioteca, não aqueles cantinhos que têm vidros por todos os lados que entra a iluminação, mas um cantinho mais reservado, onde possa ter um candeeiro, portanto um candeeiro de pé e um sofá, logo aí fará um cantinho muito acolhedor, onde toda a gente vai querer ir para lá, sentar-se um bocadinho a ler. Portanto, animar o espaço da biblioteca é a primeira coisa se calhar que temos de fazer, que é olhar para as bibliotecas, as nossas casas, e tentar perceber, eu como utilizador, quanto tempo iria passar aqui na biblioteca. Se iria querer voltar a visitar este espaço, se me iria sentir confortável neste espaço, ou se é um espaço apenas de passagem. Pronto. Depois, estou aqui a ver uma mesa na imagem, e esta mesa também me remete para outras coisas, que é, nos lares de idosos,
foi feita uma outra experiência que os lares têm aqueles sofás individuais, cada idoso está sentado, portanto eles estavam todos sentados assim em volta na grande sala, todos virados para a televisão. E fez-se uma experiência onde alterou-se o espaço colocando algumas mesas, sendo que os idosos que estavam sentados individualmente, sem ninguém à frente, ao terem as mesas, sentaram-se nas mesas e ficaram a olhar uns para os outros. O que significa, isto leva a que as pessoas não aguentem o silêncio de olhar uns para os outros. Então, o aumento de interação entre os idosos naquela sala passou a ser maior apenas pelo facto de se terem colocado mesas e cadeiras onde os idosos, não tendo onde sentar, tiveram de sentar nessas mesas e cadeiras. Dizer que nas bibliotecas muitas vezes vejo a questão de as bibliotecas têm mesas e cadeiras para grupos de 4 pessoas, sendo que os jovens, por exemplo, vão para as bibliotecas fazer trabalhos e estando numa mesa 4 pessoas em frente umas das outras, é impossível que não falem umas com as outras. E às vezes há aquela coisa de, vem para aqui, vem fazer barulho, mas se calhar a disposição das mesas ou a colocação dessas mesas em espaços que se pretende silêncio não serão a melhor opção. Isto porquê? Porque portanto, a disposição dos móveis gera um comportamento. E por isso esta parte é importante pensar antes de passarmos às outras. Depois, animar os livros. Os livros estão nas estantes das bibliotecas, pois precisam de ser animados, não só catalogados. E animar os livros. Eu coloquei aqui algumas coisas e depois vamos falar sobre elas. Portanto, ler os livros. É preciso ler os livros. Falar sobre os livros. Falar sobre os livros. Contar as suas histórias. Expor os livros. Dar a conhecer os seus conteúdos. Colocá-los acessíveis e brincar com os livros. Ora, onde é que está o meu telemóvel? Está aqui. Ok, ler os livros. Nós queremos aumentar a leitura dos livros e então os livros podem ser lidos na biblioteca ou podem ser lidos em casa, portanto esse espaço para ler os livros deve de existir nas bibliotecas. O que sinto às vezes é que é só mesmo para consulta e as bibliotecas podem ser um espaço para estar, para ler os livros. Mas são poucas as pessoas que ficam a ler livros nas bibliotecas. Por que será? Depois, falar sobre eles, contar as suas histórias. Portanto, o contar as histórias, não vamos falar aqui sobre o contar histórias, eu depois já vou explicar. Expor os livros. Esta imagem que eu coloquei aqui, uma forma de expor os livros. Nós podemos expor os livros por temas, por temáticas, podemos colocá-los acessíveis, ou seja, há um sofá à entrada e ao lado há uma mesinha. Por que não colocar estrategicamente alguns livros ao pé daquele sofá com os títulos sugestivos que vão levar a que alguém que se sente naquele sofá olhe para o lado e pense: olha, o que é isto? Deixa-me agarrar. Assim como algumas superfícies comerciais e algumas lojas de livros deixam alguns livros desarrumados, colocar aqui entre aspas, desarrumados, em cima de uma mesa, num bocado distante que está livre. Não é por acaso, é porque esses livros que parecem desarrumados tornam-se atrativos do estilo. Deixa-me ver, alguém mexeu nele, deixa-me ver o que é. Portanto, torna-se apetecível espreitar os livros. E não só todos arrumadinhos, muito bem arrumadinhos nas lombadas, com as lombadas expostas para podermos ler as suas lombadas. Dar a conhecer os conteúdos. Isto é uma das críticas que eu tenho pensado sobre. Penso na Feira do Livro. A Feira do Livro tornou-se numa feira de capas de livros. Muitas vezes não se fala de conteúdos, é mais de capas, é mais de autores, portanto, estrelas dos livros.
como escreve, se é muito difícil, se é muito fácil, se é não sei o quê, mas os conteúdos dos livros são pouco expostos. E as pessoas procuram um livro, mas não sabem o que é que procuram. Mas também não sabem o que é que contém os livros. Só pelos títulos às vezes não chegamos lá. E os conteúdos não os conhecemos. E os livros, cada vez mais hoje em dia, são vendidos como objetos, esquecendo o seu conteúdo, que têm capas. Objetos que têm capas. O que interessa é que comprem aquele objeto com a capa. Se o leram ou não. Portanto, e isto é faz-me um bocadinho de confusão. E nas bibliotecas, estes tem de ser um espaço de conteúdos. Com tantos conteúdos dentro dos livros, não pode ser só um espaço também de só expor capas. Tem de ser um espaço para expor conteúdos. Como é que podemos pôr conteúdos? Olha, há um projeto de um metro. Eu quando estive em Madrid havia um projeto de um metro onde colocavam excertos dos livros naquelas partes de publicidade do metro. Excertos selecionados de forma a prender, a pessoa lê aquilo e fica presa e quer saber o resto. E depois diziam qual era o livro e que estava numa biblioteca. E eu achei muito curioso isto, porque de facto isso prende. As pessoas leem um bocadinho, perceberam o conteúdo, gostaram e querem então continuar a ler e aí chegam ao livro. E não só pela capa ou porque está exposto à entrada, que também ajuda, mas os conteúdos, acho que falta mais a exposição dos conteúdos. Às vezes falamos sobre um tema ou fazemos o círculo de leitores, portanto o clube de leitores, onde todos leem o mesmo livro e discutem sobre ele, mas tem a ver com também, além disso, mostrar os conteúdos dos livros. E por isso é preciso conhecermos os livros. Se calhar quem está nas bibliotecas tem de também explorar os livros que tem e saber a oferta que tem, não só a nível de capas e autores, mas também a nível de conteúdos. Porque às vezes quem procura uma biblioteca não procura um autor. Se bem que hoje, com esta coisa de vender capas e vender autores, as pessoas vão à procura do autor porque ouviram na televisão. Mas no fundo nós procuramos às vezes respostas para as nossas inquietações. Ou queremos aventurar-nos em qualquer coisa que gostemos. Gosto muito do deserto, nunca fui ao deserto, gostava de um livro que me transportasse para o deserto e viver uma aventura nesse deserto. E qualquer coisa assim, e que fosse... Vou à procura, não é todos os livros que têm deserto, não significa que seja aquilo que eu procuro. Portanto, esta coisa. E brincar com os livros. Olha, ainda há pouco tempo, e por isso é que queria o meu telemóvel, no Facebook recebi uma coisa que já tinha pensado sobre ela e então vi concretizada. Que é um bibliotecário colocou, deixa eu ver assim, colocou uns livros estrategicamente posicionados, sendo que lendo as lombadas, elas estão em inglês, eu vou fazer a tradução, lendo as lombadas, temos uma frase secreta escondida. E isto podia estar exposto numa biblioteca e dizia: descubra a mensagem secreta. E de repente temos o príncipe inglês foi apanhado na praia. Não, a princesa inglesa foi apanhada na praia. Ela devia de estar em casa. Ela disse: agora ela está em quarentena no escuro, na sua casa, em completa isolamento, até a primavera tornar-se eterna. Portanto, e todos os títulos foram ordenados de forma a criar uma frase que tem a ver com a época que estamos a passar, a situação que estamos a passar.
brincar com os livros, livros voadores, livros, tornar uma exposição de livros onde o livro, funções para os livros, portanto, e desconstruir a ideia do livro, um livro para encostar a cabeça, um livro para servir de colocar de pé de mesa, um livro para, portanto, e estamos a brincar com os livros, tornar os livros, apresentá-los de formas diferentes. Portanto, e isso também é animação. E reparem que até aqui ainda não tivemos pessoas. Vamos passar agora para elas. Animar as pessoas. Quando pensamos num animador, numa biblioteca, pensamos sempre que é animar as pessoas que vêm à biblioteca. Mas a animação começa primeiro com a equipa da biblioteca. A equipa da biblioteca tem de estar animada. E animar a equipa de trabalho é um dos primeiros trabalhos que devemos fazer para podermos depois, tendo uma equipa musculada e animada, poder receber os outros. Cativar diferentes utilizadores, faixas etárias e minorias, pois pensar de facto não só naqueles que estão mais acessíveis. E o que eu vejo nas bibliotecas que visito, e mais na parte infantil, é que há sempre a questão de trabalhar com jovens é sempre muito complicado. É muito complicado porque eles estão nas escolas e depois só têm 1 hora de aula, as pessoas não querem vir com eles. Até depois das aulas. As bibliotecas estão abertas até mais tarde. É muito difícil cativá-los, pois é, mas se calhar é função nossa cativar de facto diferentes utilizadores e diferentes faixas etárias e minorias, e não só aquelas que estão mais disponíveis, as crianças e os idosos. Como é que eu vou cativar o público geral? Pois, se não fosse difícil, não era tão estimulante. E por isso é que é importante chamar. Ir ao encontro das pessoas. É importante, de facto, sair da biblioteca e ir ter com as pessoas, perceber as suas necessidades e o que é que elas precisam das bibliotecas. Recebê-las bem e fazer com que se sintam em casa. Confesso que também já assisti a algumas coisas que é do estilo. Se pudéssemos não ter muitos adolescentes aqui a fazer trabalhos de casa, seria melhor porque estes só vêm a fazer barulho. Ou crianças que visitaram a biblioteca sem os pais. Olha, o que é que estás aqui a fazer? Isto não é um ATL. Vai embora. É claro que a biblioteca não pode substituir o ATL, mas a biblioteca também tem de ser visitada. E então, receber bem e fazer com que se sintam em casa é importante cativar. E não só a pessoa que está no guichê, toda a equipa da biblioteca. Promover o desenvolvimento pessoal. As pessoas que procuram as bibliotecas e pensando no público em geral, procura o seu desenvolvimento pessoal, ou conhecimento, ou ler, ou aventurar-se, ou descobrir coisas, ou encontrar-se com outros. Portanto, procurem esse desenvolvimento pessoal, porque não pensarmos como é que podemos estimular esse desenvolvimento pessoal, no sentido de trazer pequenos conhecimentos, pequenas coisas. Estimular o gosto pela leitura, portanto isso é a regra base, possibilitar novas descobertas. Alguém que entrou na biblioteca pensando que ia buscar um livro tal e de repente, descobriu uma coisa que nunca tinha visto, um livro que até lhe interessou e levou para casa, porque estava exposto com um objeto que ele não via há anos e o chamou a atenção. Facilitar o encontro de ideias, cooperação e partilha. Acho que a biblioteca, mais do que uma promotora de eventos, deve facilitar o encontro de ideias. Ou seja, se tivermos 4 ou 5 utilizadores que possamos juntar e que eles possam criar sinergias e desenvolverem eles um projeto, ou que possa ser uma incubadora de ideias que depois até resulta numa empresa,
a cooperação entre instituições através da biblioteca, uma vez que a cooperação entre instituições continua às vezes a ser uma problemática porque está cada uma fechada no seu cantinho, e a biblioteca conseguir essa cooperação, a partilha de recursos através da biblioteca. Portanto, este tipo de projetos onde estamos a colocar as pessoas a serem agentes do seu próprio desenvolvimento são tão importantes como promovermos eventos. Ou, aliás, mais importantes que promovermos eventos. Pronto, falo já. Em relação à promoção de eventos, muitas das vezes temos quase uma disputa entre a biblioteca e o serviço da cultura, do auditório, da programação cultural, a disputarem eventos. Porque um faz o teatro, o outro também está a fazer um teatro e não pode ser no mesmo dia, porque um está a fazer um encontro de uma conferência e tem de ser num auditório, mas os outros não querem porque é de outro setor, etc, etc. A biblioteca é uma promotora cultural, mas se calhar uma promotora cultural de outro âmbito, ou pelo menos com pequenas coisas que acontecem na biblioteca e não de grandes espetáculos, de grandes eventos culturais. Não tem de ser, não tem de ser. Às vezes menos é mais pequeno é mais estimulante. Ou não? Bem, por fim, a alma da biblioteca. O que é que faz uma biblioteca viva? Ou seja, a animação pretende que estimular a alma da biblioteca. E a alma da biblioteca está nisto. No número de utilizadores, nas visitas e o carinho, as visitas e o carinho da comunidade, a quantidade de requisições e a criação de novos leitores. E eu, como contador de histórias e vou a várias bibliotecas, às vezes questiono-me nos objetivos das atividades, porque parece-me que não alimentam a alma da biblioteca. Explicando, quando levamos um grupo de crianças à biblioteca, portanto, o objetivo das crianças é conhecer a biblioteca, mas qual é o nosso objetivo enquanto promotores da atividade? É só proporcionar um momento bom às crianças, que elas conheçam a biblioteca, ok? Um objetivo. E se ficarmos só por aí, tiveram um bom momento, conheceram a biblioteca, foram-se embora. Alimentação da alma da biblioteca, o número de utilizadores. Eles utilizaram a biblioteca, mas é quase o não utilizar, porque eles entraram, tiveram um espetáculo e foram embora. O número de utilizadores, e quando falamos em utilizadores, é utilizadores de sentido de entrar, usar, sentar, voltar, conversar, estar, requerer livros, ler, partilhar aquilo que leu, as reflexões que fez, etc. Quantidade de requisições com as crianças irem à biblioteca, eu não vejo nada disso acontecer. Quantas das crianças voltam mais tarde com os pais? São poucas as que voltam quando vão com a escola. Criação de novos leitores. Não digo os pequeninos, não podemos obrigar os pequeninos a assinar papéis e a serem leitores. Mas quando são um bocadinho mais crescidos, por que não haver essa questão, essa ligação? Portanto, a animação do livro foi um meio para chegarmos a essas pessoas, não é? A esses miúdos. Porque não depois arranjar uma estratégia para os tornar utilizadores, leitores da biblioteca. Eu, por exemplo, fiz um projeto há anos, que me chocou depois no final por causa disso, que foi, eu desenvolvia sessões em bibliotecas para estimular a escrita criativa e as histórias. Depois, em várias turmas, em várias escolas, e depois selecionámos alguns miúdos que fizeram num sábado a apresentação das histórias que tinham preparado ao longo do ano, sendo que vieram uma série de pais e familiares ver, a sala estava cheia como nunca tinha estado. Portanto, a biblioteca recebeu aquilo como o final do projeto e mais nada aconteceu. Sendo que eu tinha proposto que aqueles miúdos passassem a recebessem um crachá como contadores da biblioteca
e que pudessem ser convidados para outras coisas, ou para estar, para visitar, para aconselhar, o que se sentissem importantes. Porque agora eram considerados contadores da biblioteca. Mas não, a biblioteca não agarrou. Portanto, a sessão acabou com aqueles adultos todos, alguns a primeira vez que tinham estado na biblioteca, e que se foram embora sem existir uma estratégia do outro lado. E a questão que eu, como contador, como convidado, não posso fazer essa parte. Eu faço a minha parte de cativar, trazer, publicar a biblioteca. Depois, as equipas da biblioteca têm de agarrar nessa oportunidade e pensar num projeto que possa continuar na angariação dessas pessoas que pela primeira vez visitaram a biblioteca. Bom, chega então à parte de criar projetos. A parte de criar projetos. Nesta parte, e reparem aqui, interessante nesta imagem que temos a decoração lá atrás, que pode já fazer parte do edifício, mas imaginem que foi criada para trazer nova dinâmica à sala. Depois reparem que a sessão é com pais e filhos, portanto não é uma sessão para escolas. Chamar pais e filhos às bibliotecas está a acontecer, mas devia acontecer mais. E também devia acontecer o seguinte, que é criar clubes de pais na biblioteca, dar esse apoio aos pais, no sentido de os pais poderem em casa continuar a promover a leitura junto dos filhos. Pronto. E então, a criação de projetos. Nós pensamos, planeamos, executamos, monitorizamos enquanto está a acontecer para não haver falhas. Esquecemos sempre da primeira parte e da última. Diagnosticar e avaliar. Diagnosticar é de facto sair das portas da biblioteca e ir visitar as pessoas que estão nos cafés, perguntar porquê que nunca visitaram, o que é que seria necessário para visitar. E às vezes há localidades que não são assim tão grandes, é uma biblioteca, e seria quase possível falar com toda a população e perceber as necessidades das pessoas e o que é que elas procuram. Depois disso, os projetos têm de vir ao encontro desses diagnósticos, ao encontro dessas necessidades. E não só porque, vimos uma coisa acontecer e é tão giro, vamos fazer aqui. Acontece muito isto. Que depois não aparecem pessoas e assim, fizemos uma coisa tão gira e ninguém apareceu. Ninguém apareceu, para além do problema da divulgação, que às vezes acontece, ninguém apareceu porque nós não perguntamos se era isso que as pessoas queriam. E às vezes falta isso. E depois avaliar. Avaliar não é deitar abaixo o projeto, mas é olharmos de forma crítica para aquilo que fizemos. Pedindo a avaliação às pessoas, falando com alguém que possa ir ver aquilo que aconteceu e que tenha uma opinião externa. E essa avaliação, mais formal ou mais informal, deve ser feita e deve levar a uma reflexão dos projetos, para não serem apenas projetos que planeamos, executamos e monitorizamos, mas que não trouxeram a alma à biblioteca. O número de utilizadores, o número de requisições, etc, etc. Pronto, eu já estou a alongar-me. Deixo aqui uma sugestão. Pensar a biblioteca como uma empresa. O nosso produto é a leitura. Os nossos clientes são os leitores e os não leitores. Então, devemos conhecer os clientes, ir ao encontro das suas necessidades, que é o que as empresas fazem. Às vezes as empresas criam a necessidade no consumidor para depois lhe apresentarem a solução. Perceber o valor criado pela empresa. É assim, somos uma biblioteca, temos serviços gratuitos, mas não significa que não tenham valor. E saber o valor que uma biblioteca tem, e muitas associações a nível social estão já a pensar isso enquanto valor. Se soubermos o nosso valor, mais facilmente podemos pedir apoios e parcerias, porque mostramos o impacto social que isso tem. Criar projetos que alimentem a alma da biblioteca e não apenas atividades.
atividades para que a biblioteca tenha atividades, mas que alimenta a alma. Usar a animação como um meio para chegar a esses objetivos de animar a alma da biblioteca e não usar a animação como um fim em si próprio. Depois, o marketing e promoção do produto. Temos de pensar no marketing e produção do produto. Criar formas de aproximar o produto dos clientes, alimentando a alma da biblioteca. Promover os serviços e o produto junto dos utilizadores, dos não utilizadores leitores. Porque é do estilo, nós fazemos coisas para os nossos utilizadores. Uma empresa pensa sempre, ok, nós temos estes consumidores, mas nós queremos alargar os nossos consumidores. Temos de ir à procura dos não consumidores deste produto, perceber porque que eles não consomem e vamos tentar que eles venham também para... É o que a biblioteca tem de fazer. Tem de ir à procura desses não utilizadores, desses não leitores também. E utilizar diferentes plataformas de divulgação. Esta crise trouxe muita visibilidade nas bibliotecas a nível das redes sociais e de YouTube. É a ocasião perfeita para, se calhar, criarem e estarem presentes no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas onde, por exemplo, os mais jovens estão trago aqui uma curiosidade que tenho aqui neste livro, Modelo de Negócios, e é um modelo, portanto chama-se o Canvas Modelo de Negócios. Se vocês pesquisarem na internet vão encontrar, onde aparece este quadro para ajudar-nos a pensar na nossa estrutura como se fosse uma empresa. Não é não é que queiramos que a biblioteca seja uma empresa, o que queremos é melhorar a nossa performance. E então isto tem aqui várias coisas que nos ajudam a pensar isso. Se quiserem pesquisar, Canvas do modelo de negócios em português, porque existe em inglês, em brasileiro, portanto em português, e encontram, e a ideia é ajudar a pensar nas coisas. Por fim, bibliotecas como espaços de encontro e de liberdade. Eu acredito que o futuro das bibliotecas é promissor no sentido de ser um espaço na sociedade onde ainda possamos encontrar-nos e termos a liberdade de pensar e de sermos quem quisermos e explorarmos e encontrarmos, etc. Acredito muito nisto. As bibliotecas têm muito ainda para fazer e não é por acaso que coloquei aqui jovens, porque acho que os jovens com aquela garra que querem mudar as coisas, etc., se bem que alguns dos jovens andam meio perdidos, será um público interessante para trazer para as bibliotecas novamente e pô-los a pensar com as equipas, porque eles precisam de ser agentes do desenvolvimento e não meros espectadores. Nos festivais de música, em todos os encontros, eles são espectadores. Eles têm de ser agentes do desenvolvimento, têm de ajudar a... E se dermos essa responsabilidade, acredito que queiram mais estar presentes. Bom, por fim, fica aqui os meus contactos. A APDAS que tem feito este trabalho de trazer e elucidar o trabalho da animação, porque quando pensamos em animação, pensamos em atividades. O trabalho da animação é tudo isto, é muito mais. É pensar num todo, é pensar em todos e nas pessoas. Vamos então passar à parte das perguntas. Bruno, obrigado por esta partilha, por esta visão de fora, mas com conhecimento de dentro das bibliotecas, não só partilha, por esta visão de fora, mas com conhecimento de dentro das bibliotecas, não só pelo teu trabalho na APDASC, mas também pela tua vasta experiência enquanto animador de leitura em bibliotecas. Claro que deixaste uma série de pistas abertas, nós poderíamos ficar aqui o resto do dia ou o resto da semana. Tu tocaste em aspectos sensíveis para quem normalmente trabalha em bibliotecas. Houve vários comentários aqui. Eu avisei. Não, ainda bem, não combinámos, mas era essa a estratégia que nós também tínhamos pensado.
Eu destacava aqui um comentário da Isabel Filipe, que diz que replicar projetos sem diagnóstico não é pensar nas pessoas, mas sim no serviço e nos números para a estatística. E isso é algo que nós também muitas vezes vemos quando falamos com colegas, no meu caso concreto, enquanto bibliotecário, é que esta questão da promoção e da animação da leitura tem muito mais, às vezes, de mito e de fantasia associada àquilo que é efetivamente o trabalho que é feito, como é que é feito e o trabalho que dá a fazer efetivamente com resultados, porque parece que é algo momentâneo, efêmero, mas com algum cariz também de magia, quase como há sempre aquela metáfora que entre os bibliotecários é sempre muito dito, como se as turmas inteiras entrassem, por exemplo, nas horas do conto das bibliotecas e entrassem 25 ou 30 não leitores e uma hora depois saíssem 25 ou 30 leitores ávidos. E efetivamente há que pensar que é preciso ter uma estratégia, é preciso montar uma estratégia por detrás das atividades, por trás dos projetos, e que a animação por si só é importante, mas não chega efetivamente para formar leitores. E tu deste aí pistas muito importantes e muito interessantes, como é importante valorizar os participantes, envolvê-los naquela que é a estratégia da biblioteca, porque sabemos que é demorado, é um percurso longo a questão da formação de leitores, como aliás a formação de públicos em qualquer área, e que não basta ter às vezes muitas atividades, ter uma grande oferta, se por detrás não houver efetivamente uma estratégia que permita fazer um diagnóstico dos públicos, definir objetivos, definir metas e no final avaliar, que é para saber se efetivamente se o que nós nos propusemos no início foi aquilo que nós efetivamente conseguimos. Portanto, também por isso, além pela disponibilidade, obrigado por essa partilha e por essa provocação que nos faz tantas vezes falta, questionarmos sobre aquilo que fazemos e não termos medo de fazer as perguntas, assim saibamos depois também conviver com as respostas. Como habitualmente abríamos aqui naturalmente o período de perguntas, de questões, com concordâncias ou discordâncias, não é? Aqui vários colegas vão partilhando aqui algumas das suas opiniões, ou também partilham connosco Alguém que aqui queira experiências. fazer. Sim, eu estou a ver opiniões, mas perguntas ou alguma coisa que queiram ver mais explorada, digo, ainda temos tempo. Alguma pergunta concreta? Vou lendo aqui alguns comentários, a Ana Carneiro, a Marta. Muitos de nós falamos às vezes nas bibliotecas que esta questão da promoção de leitura tem a ver naturalmente com ter muita oferta, mas às vezes deve saber a que tipo de oferta é que nós queremos e que objetivo é que queremos atingir com ela. Estamos todos à procura da receita mágica, não é? Temos aqui uma pergunta da Helena Rosado, que é a pergunta de $1 milhão. É saber o que é que queremos atingir e o que é que lá queremos chegar. Mas, Bruno, queres responder aqui à Helena como cativar os jovens? Sim, jovens, como cativá-los? Olha, eu vou falar da minha estratégia como contador de histórias com os jovens. Quando me convidam assim, os jovens são muito difíceis, mas eles precisam, queres vir cá contar, não sei se contas para jovens, e eu, claro, eu conto para toda a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu entro na sala com uma cara de pau daquelas que não lembro o diabo. Portanto, difícil, que eu estou sempre a sorrir, mas a ideia entro na sala com cara de poucos amigos. Respeitinho, é bonito e eu gosto. É claro que existem sempre o engraçado que está lá a achar que aquilo vai ser péssimo e lança assim uma boca. É claro que a boca é logo atacada no sentido de uma resposta rápida, incisiva, de cortar o mal pela raiz. Pronto. A seguir, sem dizer nada, eu começo a contar uma história e geralmente é uma história daquelas de murro no estômago, assim, uma história forte, que tenha uma mensagem muito impactante. No final dessa história, eles já estão cativados. E aí podemos começar a falar com eles. E o falar com eles não é falar como se fossem crianças ou se fossem uma faixa etária muito especial. Não, eles são adultos e querem ser tratados como adultos. Portanto, é tratá-los como adultos como tal.
o que acontece é que nas bibliotecas, como se começou a trabalhar muito com as crianças, depois o trabalho que se faz com os jovens, ou vão para a poesia, e a poesia, os jovens e a poesia, eles gostam de escrever e ler as suas coisas, não gostam muito de ler as coisas dos outros que são extremamente complicadas e densas para eles. E em relação a livros, é tal coisa, eles não têm os conteúdos dos livros. Eles precisam ser cativados pelos conteúdos. Se eu mostrar um livro e começar a falar do romance e de como aquele jovem, pensando no livro, conseguiu conquistar determinadas coisas na vida que eles próprios estão a passar, eles vão querer ler para saber as respostas. Pronto. Depois, é tal coisa, os jovens podem ter projetos nas bibliotecas onde eles próprios possam se comprometer com. Numa das bibliotecas que eu colaboro mais frequentemente, houve um verão que eu cheguei lá e estava lá um jovem que a bibliotecária trouxe, o jovem disse, olha, está aqui na biblioteca, ele gosta tanto da biblioteca que pensámos em... ele vai passar aqui 15 dias a estagiar na biblioteca, a ver como funciona, a ajudar-nos, etc. E eu fiquei, olha, boa. E depois ficámos a conversar, portanto, ele estava super entusiasmado de poder ajudar. Perguntam depois vocês, está bem, mas isso não acontece com todos os jovens. Eu, está bem, mas temos que começar por algum lado. Alguns deles adoram livros e podem muito bem ser cativados e serem agentes de desenvolvimento junto dos seus pares. Mais facilmente os pares depois vão alinhar em projetos dos seus amigos do que propriamente de adultos que eles acham que estão um bocadinho afastados da sua geração. Ok, já temos aqui dicas, mais questões. Alguma pergunta, algum aspecto que queiram ver esclarecido aqui pelo Bruno? É uma pergunta da Ana Pereira relacionada com os não leitores. Que tipo de estratégias é que costumas desenvolver, Bruno? Podes partilhar aqui connosco como chegar aos não leitores? Bom, os não leitores, eu quando vou às bibliotecas, eu trabalho com aqueles que frequentam e que estão presentes, não é? Mas os não leitores, se eu trabalhasse numa biblioteca, um dos trabalhos, sei lá, uma vez por semana, seria elementos da equipa saírem da biblioteca e irem a zonas estratégicas. Ao mercado municipal, falar com as pessoas que visitam o mercado, estarem em eventos, promovendo a biblioteca, mas falando com as pessoas, dando a conhecer a biblioteca, mas falando com as pessoas das necessidades, perceber o porquê que não leem, mas o porquê que das pessoas não lerem tem muito a ver com isto, tem a ver com... Hoje em dia a oferta é muito grande. Uma pessoa que não esteja familiarizada com autores, com livros, vai à procura de temas, de conteúdos que digam alguma coisa. Alguém que entre, que não tenha conhecimento e que entre numa livraria ou numa biblioteca, depara-se com uma imensidão de livros e a sua própria ignorância, ou seja, a vergonha de saber o que eu quero, o que é que eu quero procurar. Portanto, se de repente existir algumas estratégias de pequenos certos de livros com temáticas que possam ser interessantes para adultos, que possam ser distribuídas e colocadas em mesas de cafés, em salas de espera do centro de saúde, ou seja, sítios estratégicos, se calhar algumas pessoas vão cair nesse engodo estratégico de marketing e vão chegar até à biblioteca procurando aquele livro que tem o resto daquele texto. Portanto, esta é uma das estratégias. É claro que pode haver outras, pode haver formas de cativar, mas é tal coisa. Há coisas que as bibliotecas já fazem, não é?
Há um evento qualquer que vem, sei lá, o Ricardo Araújo Pereira, que vem apresentar os livros e não sei o quê. Ok, as pessoas vêm para o Ricardo Araújo Pereira, mas algumas dessas pessoas que vieram entraram pela primeira vez na biblioteca. E por que não, antes daquilo acontecer, que às vezes acontece em salas separadas e o resto da biblioteca está toda apagada, uma pequena visita à biblioteca. De conhecer. Se já é leitora, se não é leitora, volte cá e tem um cafezinho no bar da próxima vez que vier. E na próxima vez que vier já tem alguém com quem falar porque houve ali uma ligação. Senhor Joaquim, ainda bem que voltou. Pronto, tratar as pessoas por tu e de repente temos esta ligação. As pessoas, certeza que aquele senhor disse, agora eu comprometi-me em voltar, vou ter de voltar. Portanto, isto parece que criou-se ali um Lzinho e a pessoa para não, pronto, fica bem, faz parte, lá vai. Mas isto vai cativando e se calhar passado uns tempos ele já vai lá todos os dias. Porque gosta do espaço, gosta de estar com as pessoas, vai beber o seu cafezinho, sabe que pode ler o jornal e ainda pode levar um livro para a mulher que ficou em casa. Obrigado, Bruno. Mais questões, mais dúvidas, partilhar ideias? Enquanto os colegas escrevem, eu queria pedir aqui uma opinião ao Bruno. Há pouco falei que é um mito que existe associado à promoção de leitura e parece que isto é algo mágico em que basta expor as pessoas a meia dúzia de atividades de promoção de leitura e que elas se tornam logo por si só leitoras. Bruno, na tua visão da APDASC, mas naturalmente também enquanto profissional na área da animação, um outro mito também que existe muito é que não é preciso avaliar. Ou seja, estas questões da animação da leitura e da promoção de leitura não são possíveis de serem avaliadas, não são possíveis de serem quantificadas, tudo isso vem descaracterizar aquilo que é o trabalho dos afetos, do carinho, da emoção em torno da leitura. No teu caso, enquanto vice-presidente da APDASC também, não é? Com uma responsabilidade associativa para um conjunto de profissionais que fazem desta prática a sua vida e a sua profissão, mas também enquanto animador, podias partilhar aqui connosco a tua visão sobre esta questão da importância de se avaliarem os projetos, de se definirem objetivos, de se definirem metas, de no final irmos confirmar se os dados ficaram aquém ou além daquilo que nós tínhamos planeado. Podes-nos falar um pouco sobre isso, por favor? Posso. Acontece que avaliar é complicado. É complicado quando, por exemplo, nos pedem dados concretos que nos levam a ter de fazer questionários complexos, que nos levam a uma série de números que depois temos de fazer a triagem e a leitura, e isso é complexo. Mas avaliar não tem de passar por aí. Acontece que em algumas câmaras, por exemplo, a avaliação que é pedida aos técnicos da biblioteca são os números. Quantas pessoas visitaram, quantos empréstimos, quantas visitas, quantas crianças estiveram presentes na sessão, e isso é tudo muito importante. Mas de facto não está a avaliar a eficácia da atividade. Para avaliarmos uma eficácia, vamos fazer questionários às crianças? Não. Pode ser uma coisa extremamente simples, que é, as crianças estiveram a assistir à sessão, não é? Com a professora. Ficamos com o contacto da professora e voltamos a contactá-la uns dias mais tarde e perceber que, se depois da sessão falaram sobre o assunto na sala, se as crianças mostraram interesse pelos livros apresentados, se voltaram à história em outros contextos. Por exemplo, uma criança que no meio de uma matéria qualquer se lembra da personagem e faz uma ligação com a personagem da história que ouviu. Se houve uma lenga-lenga que as crianças passaram a cantar no recreio. Portanto, isso são coisas que nos levam a conseguir avaliar uma atividade e perceber se realmente foi eficaz ou se deixou sementes. E não só o número, porque o número é interessante para a estatística da Câmara, né, do organismo, mas depois não nos dá sumo para, muitas das vezes, a avaliação pode ser uma avaliação muito simples, que é pedir uma opinião
às pessoas, escrita. Uh, em vez de um inquérito, aquela coisa de... Porque nós o que queremos saber é de facto a opinião das pessoas. Há muito aquela coisa no final das formações de colocar se o espaço era bom, muito bom, razoável, se era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por trás disso, se calhar existiam opiniões que nos ajudariam a melhorar, mas que através destas cruzinhas e não sei o quê não nos chegam até nós, porque as pessoas são preguiçosas a escrever. Se já fizeram aquelas cruzinhas todas, no final diz, deixe mais um comentário ou qualquer coisa. Epá, já preenchi isto tudo, já chega. Mas se falarmos diretamente e quisermos saber diretamente a opinião, e estivermos disponíveis para receber a opinião, se for assim, no sentido de cara a cara, ou no sentido de receber respostas escritas desenvolvidas, nós temos de estar disponíveis para receber coisas que possamos não gostar de ouvir. E sem nunca querer rematar logo, mas isso aconteceu por justificar. Não, a pessoa teve aquela visão. Eu recebo e vou tentar perceber porque é que a pessoa teve aquela visão. Eu sei porque é que foi por causa disto, ok. Foi uma coisa que de facto não correu muito bem, eu sei o que é e sei o que posso corrigir. Ou isso faz parte, estava visto que ia ser assim. Portanto, essa nossa análise, portanto, quando recebemos as coisas das pessoas, tem de ser sem tentar vender o nosso produto. Depois é pensar sobre o assunto. Portanto, a avaliação é tal coisa, é importante, é complexa, não é? Porque o que é que queremos realmente retirar da avaliação, mas eu acho que o mais importante é saber a opinião das pessoas, saber o que elas acharam, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, mas a opinião sincera, verdadeira e genuína. E não cruzinhas e não sei o quê. É importante, mas eu acho que é mais importante isto. Obrigado, Bruno. Temos estado aqui a ter alguns comentários também sobre esta questão da articulação com as escolas. Naturalmente, as escolas estão dependentes daquilo que são os currícula e daquilo que são os conteúdos que eles têm que trabalhar. Há limitações, naturalmente, a ver com as deslocações, a questão também muito polémica de que a melhoria e a emergência e disseminação das bibliotecas escolares, a palavra que é mais usada é esta, roubou muito público tradicional das bibliotecas públicas, nomeadamente do público infantil. Outros colegas partilham naturalmente a importância de fazermos um trabalho articulado com as bibliotecas escolares e com os professores bibliotecários, mas normalmente em Portugal, quando se fala em promoção de leitura ou animação de leitura, normalmente fala-se sempre em públicos infantis. Os dados que a DG Lab recolhe do questionário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas dizem-nos que acontecem quase 20 mil horas do conto em Portugal. Deixando de lado, não é, a eficácia, os impactos dessas sessões, qual é que é também a tua visão e a tua opinião sobre a animação de leitura para outros públicos que não crianças, que não jovens, dentro ou fora do contexto escolar, porque isso dava-nos uma outra discussão sobre a animação de leitura e a promoção de leitura ligada Sim, eu não fui por aí. Não fui por aí. Qual é que Eu é a quando tua falei, eu opinião? falei sempre da biblioteca pública. Sim, 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 sim. Uh, Sobre outros públicos, fazer só animação de fazendo esse leitura para outros parênteses da públicos. biblioteca pública. Sim, só fazendo esse parênteses da biblioteca pública e da biblioteca escolar. A biblioteca escolar, de facto, está muito próximo dos miúdos e tem feito tem feito uma melhoria no seu trabalho de aproximação dos miúdos à biblioteca escolar, etc. E faz muito bem esse trabalho. E por fazer muito bem esse trabalho e por roubar esses públicos, está na altura das bibliotecas públicas começarem a trabalhar os mesmos miúdos, mas fora do contexto escolar. E aí, lá está, vamos buscar os públicos familiares, que é importante trazer às bibliotecas. Em relação a puxar outros públicos, é assim, quando nós queremos fazer uma atividade e queremos que a coisa resulte muito bem e que seja um sucesso, é muito mais fácil irmos buscar um público que é um grupo de crianças que já está pré-definido ou um grupo de idosos que já está pré-definido, trazer à biblioteca, fazer acontecer e uau, foi um sucesso. Teve cheia, a sessão teve cheia. Mas nós na Apdasca às vezes falamos disso, que é público real
ou é público falseado. Porque existem, por exemplo, o Filipe Laféria, uma estratégia que utiliza nas suas estreias, é que as pessoas vão à estreia, e nas estreias existem os convidados, e logo a seguir existe uma série de bilhetes comprados, mas passado uns dias há uma quebra de público. Mas ele, às vezes as sessões nem acontecem e ele diz que está esgotado. Portanto, utiliza a estratégia de estar esgotado. Ou então a sessão acontece e ele à última hora oferece bilhetes a uma série de pessoas que é um público comprado para encher a sessão e para toda a gente achar que aquilo continua a ser um sucesso. Portanto, é o público comprado. Então nós brincamos com isso. Quando nós estamos a levar um público que já está disponível e vai a uma atividade, portanto, é um falso público. O verdadeiro público é muito difícil de apanhar. Mas é esse que tem de ser apanhado. Portanto, o público geral. Mas isso, para conseguirmos ter uma sala cheia, é preciso trazer um grande nome. Não, é preciso começar aos poucos e ir ganhando esse público, esses utilizadores. É claro que isso demora tempo, demora. Há coisas que funcionam melhor, outras funcionam pior. Sim, mas é um trabalho que se vai fazendo e que se vai colhendo frutos ao longo do tempo. E isso, a estratégia, lá está, passa por ir ter com as pessoas, por convidá-las, por estar próximo, por mostrar soluções às suas necessidades. E se for assim, as pessoas vão aparecendo e vão ficando, e depois vão embora e vêm a outras. Mas esse é o público real. Não é? Obrigado, Bruno. Bem, nós estamos mesmo no limite do nosso tempo deste webinar, mas temos aqui uma última questão ou uma consideração da Ana Oliveira sobre trabalhar com públicos mais idosos, nomeadamente aqueles que estão em lares ou em centros de dia. De que forma é que podemos trabalhar com este público? É um público também naturalmente diferente, é um público também certo, não é? É um público que está numa instituição, portanto o grupo está previamente definido. Por outro lado, também não são crianças e às vezes assistimos também a alguma infantilização daquilo que são as sessões para um público mais sénior. Que visão é que nos pode Sim, dar também deste público, Bruno? a visão que eu tenho é muito essa, que é eu como animador quando dou formação sobre idosos, né, para idosos, a primeira coisa que costumo dizer é esta definição de idosos apareceu como um rótulo, mas as pessoas são adultas. São pessoas adultas mais velhas. E esta coisa de idoso, eu sou um idoso perante alguém mais novo que eu. Sou mais velho. Portanto, esta concepção de idoso como uma raça alienígena que cai nos lares, vindo não se sabe de onde e de repente é diferente de todos os outros, é mentira. A diferença é que há uma série de anos e uma geração onde, ou seja, quando eles foram ativos e viveram, a sociedade era diferente. E eles têm conhecimentos e formas de estar na vida diferentes, não é porque são idosos, é porque viveram numa altura diferente a sua vida ativa. Portanto, é desmistificar logo essa coisa de são idosos, coitadinho. Não, são pessoas adultas. E cada vez mais vamos tendo idosos mais exigentes nos lares. Portanto, os novos idosos são aqueles que têm computador, têm redes sociais, sabem, tiveram uma vida ativa mais prolongada, com mais conexões, mais viajados, mais conhecedores do mundo. Portanto, temos que nos começar a adaptar. Eu vejo muitas atividades a acontecerem de facto muito infantis para os idosos. E falo também contra os animadores. Os animadores às vezes fazem aquelas atividades de liga os pontinhos, faz associação da casa do animal com o animal. E os idosos olham para aquilo e não sabem fazer. Coitadinhos, já são velhinhos, já não conseguem pensar, não tem nada a ver. Eles durante toda a vida nunca trabalharam com fichas de trabalho. Eles não sabem o método ficha de trabalho. É a mesma coisa que alguém não perceber nada de internet e vir para um webinar. Olha para o webinar como um boi para um palácio.
Os idosos olham para aquelas fichas que para nós são muito simples, mas é a primeira vez que estão a lidar com aquilo e também não percebem o mecanismo. Não significa que não pensem, que não saibam fazer, ou que precisamos de baixar o nível até ao rasteiro. Não, são pessoas com vivências diferentes. O que é preciso para cativar os idosos? Geralmente são as histórias tradicionais. Contar as histórias, anedotas, as partes, mas sermos verdadeiros, sermos nós, pessoas, em vez de estarmos com personagens, ou não, sermos verdadeiros, nós vamos lá falar com as pessoas e ouvi-las também, porque depois conseguimos ter idosos que tenham essa possibilidade de participar e também ter as suas coisas. Mas temos de ter essa disponibilidade e essa proximidade e naturalidade. São adultos. São completamente adultos. Como os jovens, os idosos, a primeira reação de alguns deles que estão frustrados com o lar, frustrados com a família, frustrados com a vida, frustrados com as suas incapacidades, é de, agora vem este, não quer saber, desligar, não estar, responder mal, muitas vezes acontece. É como um jovem, entrar, não muitas conversas ao início, começar a sessão e cativar pela palavra, pelo conteúdo. E depois da primeira história, depois da primeira coisa que trazemos e tende ser assim de Chanel logo ao início, começamos a falar com eles. E no final já ninguém, se for de manhã, já ninguém quer ir almoçar porque querem continuar ali, porque têm imensa coisa para dizer e imensa coisa para partilhar. Portanto, é isto. Obrigado, Bruno. Nós Sim, estamos está aqui mesmo nos alguém a nossos dizer que limites. recolher as tradições. Sim. Sim. Olha, deixa-me só dizer aqui, recolher as tradições. Há bocadinho aquela coisa de ir à procura das necessidades dos nossos clientes. Ah, são poucas as bibliotecas que fazem recolha de histórias, de dizeres tradicionais, de acontecimentos culturais locais. E as bibliotecas também servem isso para guardar a memória do povo que as habita. E essa parte às vezes é esquecida. Portanto, os projetos são replicados sem terem qualquer ligação com a região, com a cultura, com as próprias pessoas. E isso também é muito importante. É muito importante. Um projeto de recolha de histórias, coordenado com vários animadores em várias bibliotecas para recolha de fundos locais, de uma série de coisas, é tão importante. E não é feito, não é? Obrigado, Bruno, por esta partilha, por esta mais de uma hora desta reflexão, que esperamos certamente tenha contribuído para alguma luz sobre esta prática tão corrente, tão normal, tão tradicional das bibliotecas, mas que provavelmente mais do que nunca vai ter que ser repensada e vamos ter que refletir sobre o que fazemos, para quem fazemos, por que fazemos e como fazemos, especialmente esta fase. Agradecer naturalmente a presença de todos os colegas, pedir para, por favor, não se esquecerem de preencher o questionário de avaliação deste webinar. Eu partilhei agora o link aqui no chat. Durante o dia de hoje vocês vão receber também a apresentação e, mais uma vez, o link para a avaliação. Bruno, muito obrigado por esta partilha, obrigado pela disponibilidade, agradecer também à APDASC o interesse e disponibilidade para colaborar também connosco. A Aos APDASC colegas, continua vejam a disponível nossa para colaborar calendário. com a DG Lab, com as bibliotecas. Voltaremos a colaborar, certamente. Estaremos novamente em contacto para a realização de novas sessões. Divulgar também junto aos colegas o nosso calendário do mês de maio. Se tiverem interesse em algum dos webinars, por favor, inscrevam-se. Obrigado a todos. Voltaremos a ver-nos alguns agora pela internet, certamente, pelo menos nos dias mais próximos, ou no próximo webinar. Bruno, uma vez mais, obrigado. Um bom dia. Um abraço a todos. Até à próxima. Deus.